Boa noite, igreja. Glória a Deus, que bom poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estar com vocês aqui nessa noite, muito feliz. Sei que também tem um sorriso aí atrás dessa máscara sorrindo para mim, viu? Tenho plena certeza disso. Amém? Glória a Deus, então. O Senhor, Ele colocou essa mensagem no meu coração, já tem um tempo que eu já tenho estudado sobre isso, justiça e bondade. E são duas palavras que deveriam andar juntas, mas que andam tão distantes uma da outra. Elas deveriam ser praticamente assim, andar de mãos dadas, justiça e bondade. Mas o que nós vemos hoje, nas situações, é totalmente ao contrário. A justiça totalmente longe da bondade. Tantos casos que aparecem na mídia, recentemente, inúmeros casos de injustiça. Nós temos aquele caso da Mariana, onde o estuprador, ele foi absolvido, simplesmente, uma injustiça, onde devia existir justiça, não houve. Tivemos aqui na nossa cidade, infelizmente, um caso terrível, do Vitor, e um caso de injustiça, que parece que até, não sei se foi sexta-feira ou quinta-feira, essa pessoa que cometeu esse crime, ela foi solta, não foi absolvida, mas foi solta. Então, injustiças, que tenha cometido, onde deveria existir justiça e bondade. E o que a gente vê é totalmente contrário. Num mundo tão caótico, justiça e bondade têm andado tão distante, sendo que eles deveriam andar assim, de mãos dadas. Mas no reino de Deus, justiça e bondade andam juntos. Amém? E é nesse reino que nós pertencemos, onde justiça e bondade andam juntos. É mamãe. E muitas vezes a gente se pergunta, por que tanta injustiça? Por que tanta injustiça na terra? Será que Deus não está vendo isso tudo? Será que Deus não está vendo a miséria? Será que Deus não está vendo tudo o que tem acontecido, as injustiças, raciais, tantas coisas terríveis, violência contra a mulher? Será que Deus não está vendo isso tudo? Tantas injustiças, e a injustiça, ela é fruto da falta de Deus. O nosso Deus é Deus justo. Então, se existe injustiça, é porque existe uma falta. E essa falta é de Deus, porque somente Deus é justo. Jesus, o justo. Somente Ele é justo. Não tem ninguém de nós aqui justo o suficiente. Todos nós somos pecadores e temos culpa. Somente um é justo, Jesus. E por isso Ele nos justificou. Porque somente Ele pode nos justificar, pois Ele é justo completo. Amém? E é um presente para nós sermos justificados por Deus. E o reino de Deus, como eu disse, ele é feito disso, de justiça e bondade. E quando nós oramos, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse que o que nós deveríamos orar é: venha o teu reino. Nesse momento eu estou falando justiça e bondade. Venha o teu reino. E coloca aí para nós, abra sua Bíblia em Romanos 14:17, rapidinho. Lá fala uma coisa muito interessante sobre o reino de Deus. Romanos 14:17 fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é nada daquilo que pode satisfazer a minha carne, não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é aquilo que satisfaz a minha alma, o meu espírito. É justiça, é alegria, é paz no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, esse é o reino pelo qual nós pertencemos. Nós vivemos aqui nesse mundo caótico, mas nós pertencemos a um reino de justiça e bondade, amém? Ou vocês pertencem a esse mundo aqui? Não, misericórdia, nós pertencemos a um reino de justiça e um reino de bondade. Quando nós ouvimos a expressão, Deus é bom, como que seu coração fica? Aleluia! Deus é bom! Você fala para o seu irmão, nossa irmão, te contar uma benção, Deus é bom demais, né? Você enche com alegria, seu coração se alegra. Aí quando você fala assim, nossa irmão, deixa eu te contar uma coisa, Deus é justo, você dá até um frio na espinha. E o medo da justiça? A gente muitas vezes pensa que justiça é punição. Não é verdade? Dificilmente a gente usa a expressão, Deus é justo, Deus é justo. Ou a gente usa com aquela tiradinha, né? Aconteceu alguma coisa com o irmão, você fala, Deus é justo, Deus é justo, né? Ou se não, para aquela irmã, né? Fala, nossa irmã, Deus é justo, mas sua calça é mais, hein? Piadinha, né? Só uns que entenderam, outros não. Então, justiça não é algo que nós devemos temer. Justiça é algo que nós devemos amar. Não uma justiça falha, que é o que nós temos nessa terra, mas uma justiça de Deus. Uma justiça que vem do alto. E não é uma justiça que quer os nossos próprios interesses. Mas é uma justiça que quer o interesse do Pai, o interesse de Deus sobre nós. E a palavra de Deus fala que Ele é justo, mas Ele também é bom. E eu quero te falar uma coisa, que Deus, Ele só pode ser bom porque Ele é justo. Se Deus não fosse justo, Ele seria falho. E aí Ele não seria bom. Então a bondade de Deus, a bondade é derivada da justiça. Ela vem da justiça. Então glória a Deus, porque Deus é justo. Porque isso também nos mostra que Deus é bom. E a bondade e a justiça de Deus é perfeita. E ela age no tempo certo. E ela age na hora certa. Ela age no coração, no momento exato que precisa agir. A bondade e a justiça de Deus. E Salmo 145, versículo 17, versículo 18, fala sobre essas duas características de Deus, né? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Perto está o Senhor de todos aqueles que o temem. O que nós ouvimos falar muito é de uma filosofia, muitas vezes, de uma supergraça, a graça já é a graça, né? Mas uma supervalorização da graça, de forma que muitas vezes tampa a justiça de Deus, de forma de que muitas vezes não, o Senhor Ele nos aceita como somos, aceita os nossos pecados, Ele não aceita os nossos pecados, Ele aceita o pecador, os nossos pecados Ele tira de nós, amém? Então nós precisamos entender que Deus é bom, e nós estamos aqui por conta da bondade de Deus, porque como eu disse, não existe ninguém justo aqui o suficiente, para que possa falar assim, não, eu estou perante o Senhor justo, porque eu sou justo. Não existe ninguém bom o suficiente para isso. Nós só estamos aqui por conta da graça, por conta dessa bondade de Deus derramada por nós através da graça. Mas é importante nós entendermos que nós também precisamos da justiça de Deus, para nos tirar do pecado, para nos trazer justificação. Nós precisamos ser libertos do pecado. Quantas vezes a gente
né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, preciso morrer por eles. Não, ele já morreu, né? Continuo carregando os pecados comigo. Ei, não. Você assim não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa tirar de si o pecado. Você precisa ser limpo, separado. E o Senhor vai te justificar. Amém? Mas você precisa buscar a justiça de Deus para a sua vida. Deus é bom. Ele nos aceita como nós estamos. Mas Ele não deixa nós como nós estamos. Ele nos transforma. E glória a Deus por isso. Porque nós chegamos aqui injustos, imundos. E Ele nos limpa e nos justifica. E isso é o quê? Isso é bondade. Porque nós não merecemos. Justiça e bondade andam junto. Não tem como eu querer viver na bondade de Deus, Deus é bom, e não querer viver o Deus é justo. A justiça e a bondade devem andar junto. Você acha que se Deus aceitasse todas as coisas, Ele seria justo? Ele aceita o pecado, Ele aceita a gente viver de qualquer forma, Ele seria justo? Não, Ele não seria justo com aquele que paga um preço, com aquele que se desvincula do pecado. Deus é bom e é justo. Amém? E eu quero que você saia com esse entendimento aqui, de que Deus é bom e Ele é justo. E justiça não deve ser para nós peso. Nossa, Deus é justo, Ele vai me castigar. Está. Não, não é essa justiça. Isso é um engano, muitas vezes colocado em nós, na nossa mente. Muitas vezes a gente tem medo até de ler Apocalipse, né? Porque lá a gente fala assim, nossa Deus, lá é pura justiça. Eu comecei um estudo com as meninas da minha célula, né? E nós estamos estudando profundamente o livro de Apocalipse. E quando a gente foi para começar esse estudo, eu não queria. Estava assim, nesse momento de pandemia, eu falei, gente, estou querendo isso não. Né? O nosso coração muitas vezes fica com medo daquele livro, a gente pensa que é o livro do juízo. E quando eu comecei a estudar e a ver, percebi que não é o livro do juízo. Ele é o livro da bondade. Porque é a justiça de Deus agindo, mas é a bondade de Deus agindo também no coração daqueles que se colocaram a serviço do reino, que se colocaram a buscar ao Senhor, que se pagaram o preço, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o livro da bondade, é o livro da misericórdia. Por isso não tema em ler Apocalipse, achando que lá é o livro da justiça, lá é o livro da vingança. Não, lá é o livro da bondade. Amém? Leia com esses olhos o livro da bondade. E a justiça, ela é um dos atributos de Deus, mas ela, como eu disse, nós não devemos interpretar justiça como uma punição. Não é algo para nos punir. Nós temos que interpretar a justiça como bondade. Né? Muitas vezes a gente acha que punição justiça é punição. Eu tenho filhas, né? E a minha filha pequena, ela precisa ficar de castigo. Ela tem umas coisas assim mais desafiadoras, né? Para mim como mãe. E às vezes ela bate na irmã, com terra. E aí eu tenho que colocar ela de castigo. E é o tamanhozinho dela ali. E eu coloco ela sentada numa cadeira grande assim, ó. Coloco ela sentada lá, e eu falo com ela, né? E aí ela põe a mãozinha assim no rosto, assim, ó. Com vergonha, né? Do que ela fez. Mas por que eu estou punindo ela? Porque eu quero que exista justiça na vida dela? Não, porque eu quero que exista bondade. A punição que muitas vezes vem a nós, e a punição aqui eu não estou falando de bater, né? Mas a punição aqui de muitas vezes, Deus não dá uma coisa que nós estamos querendo ali na hora. Deus fala, oi, espera. Oi, se acalma.
né? Muitas vezes não é porque Deus é justo, ou porque Deus está punindo algo, algum pecado seu, né? Aí você pensa assim, não, Deus não abriu aquela porta para mim, mas é porque lembra quando eu fiz aquilo, deve ser por causa disso. Não, Deus está agindo muitas vezes em justiça por conta da bondade. Um pai disciplina o seu filho, não para cumprir na vida dele justiça, mas para cumprir na vida dele bondade. Não é verdade? Quantos pais aqui como eu disciplinam os seus filhos porque quer o quê? Quer o bem, quer a bondade. E para isso utilizamos muitas vezes da justiça. E nós devemos amar e obedecer a Deus, não por conta da justiça, porque Deus é justo, porque Deus vai punir, porque Deus vai castigar, porque senão eu vou para o inferno, porque senão o capeta vai me pegar, porque senão Satanás vai correr atrás de mim. Não, nós temos que estar com Deus porque Ele é bom, e isso é suficiente para nós. A justiça se deriva disso. Mas eu estou com Deus e eu amo e eu obedeço a Deus, não porque Ele é justo e eu tenho medo da justiça de Deus, eu tenho medo de ir para o inferno, não. Eu amo e obedeço a Deus porque Ele é bom. E eu sei que a bondade dEle é o melhor para a minha vida. E por isso eu não temo a justiça, porque Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom. E por isso, Ele age em justiça às nossas vidas. Tem eu até ia colocar o nome dela aqui, não coloquei. Ela, esqueci. Rábia, acho que é Rábia. Ela é uma muçulmana, e ela já morreu há muito tempo. E ela escreveu uma frase, ela se tornou uma santa muçulmana depois, e ela escreveu uma frase assim: se eu te adorar com medo do inferno, que eu queime lá. Se eu te adorar por querer entrar no paraíso, que o Senhor me exclua de lá. Mas se eu te adorar por aquilo que o Senhor é, não esconda de mim a tua face. Então nós temos que estar com Deus, não é com medo do inferno, não é porque, então não vou entrar no paraíso, não. Isso é uma consequência de uma vida com Deus, mas não deve ser o meu foco. O meu foco deve ser a bondade de Deus, deve ser olhar para Cristo, chamar, convidar pessoas a conquistar essa bondade, essa justiça. E isso vai me tirar do inferno, e isso vai me levar para o paraíso. É bondade e justiça. E não sei nem quantas horas, 9h12. Deixa eu beber água. Quero que você pense um pouquinho aí. Seu coração, muitas vezes, você muitas vezes não peca. Quero que você pense. Você não peca por medo da justiça ou porque você entende que Deus é bom? Não, eu não vou fazer isso porque Deus é justo, Deus vai me castigar. Porque senão eu vou... Ou, não, eu não vou fazer isso porque Deus é bom, porque Deus quer o meu melhor e eu sei que Ele tem o melhor para mim, então eu não quero isso. O que te afasta do pecado? A justiça ou a bondade? Sabe de uma coisa? O que precisa nos afastar do pecado é a bondade. Porque ruim é. Não sei se você já teve um pai que foi muito justo, que foi muito duro, que foi muito puniu por muitas vezes. O que você guardou muitas vezes desse pai? Nossa, meu pai era tão duro. Nossa, eu tinha tanto medo, né? Eu não pecava, eu não fazia as coisas erradas com medo do meu pai me bater, com medo do meu pai me castigar. Ou não, eu não vou fazer, porque o meu pai é tão bom, e o meu pai faz tanto por mim, então eu
não vou pecar, porque Ele é bom. E porque eu vou me parecer com Ele. E porque eu também vou me tornar cada vez mais bom. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Amém? Esse deve ser o desejo do nosso coração. E eu quero terminar falando dos 3 cravos. Coloca aí para mim outro slide. Os 3 cravos. O que manteve Jesus preso ali na cruz? Os nossos pecados. Vai falar, né? Os nossos pecados. Mas o que manteve ele na cruz foram 3 cravos. Não tinha uma corda amarrando ele. O que manteve ali foram 3 cravos. E o que significa o 3 na Bíblia? É isso aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade. É a composição do todo. E 3 cravos foram o que segurou Jesus ali na cruz. E o primeiro cravo foi o cravo da justiça, colocado em uma de suas mãos. E aí você vai falar para mim, justiça? Justiça. Alguém precisava pagar o preço. Em Lucas fala, era necessário que ele padecesse. 1 Pedro 2:22, coloca aí para mim, por favor. Era necessário que ele padecesse, em Lucas vai falar. E em 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca. Pode continuar. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente. Pode continuar. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para o quê? Para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O primeiro cravo pregado ali na mão de Jesus é o cravo da justiça. Alguém precisava pagar pelos pecados. O cordeiro foi entregue. O cordeiro declarado lá em Abraão. Deus preparará para si o cordeiro, era esse. A justiça foi feita. Em alguém injusto? Sim, em alguém injusto. Em alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha dolo, alguém que foi calado, alguém que carregou a sua própria cruz. A justiça foi feita. E isso tudo aconteceu por conta da bondade. Sabe por que a justiça aconteceu em alguém injusto? Porque o injusto era bom. Porque existia bondade. Sabe por que nós estamos aqui? Por conta da bondade. Porque Deus é misericordioso e gracioso e Ele é bom. Filipenses 2:5-8 é uma passagem bastante conhecida para nós, mas põe aí para a gente ler. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No 2:8, não, pode começar, lá no 5 eu acho. Isso. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que é isso aí? Bondade. Ele desceu, ele tomou figura humana. Bondade. Esse é o nosso Deus. Deus bom e Deus justo. Justiça. Mas o que sustentou a obra da cruz não foi somente a justiça e nem somente a bondade. O que sustentou foi os cravos dos pés. E sabe o que é os cravos dos pés? É o amor. De nada adianta justiça e bondade se não houver amor. Deus é amor e por isso Ele é justo e por isso Ele é bom. Deus é amor. 1 João vai falar isso. Deus é amor. O seu Deus é amor e por isso você está aqui. Pelo amor. Não é porque você é justo, não é porque você é bom, mas é porque Ele te ama. E Ele tem um projeto para a sua vida. Sabe qual que é o projeto dele para você? Ele quer que você viva aqui na terra justiça e bondade. Ele não quer que você viva uma vida de injustiça e miséria. Ele quer que você viva uma vida de justiça e bondade. Mas para isso você precisa entender o que é justiça e o que é bondade. E justiça é você entender que a bondade vem totalmente de Deus e por isso Ele é justo. E eu queria te convidar a ficar de pé. Gente, eu nem falei com o povo de casa. Agora que eu lembrei. Oi, gente de casa. Que bênção vocês aí. Põe a mão do seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Não, com fé, com força. Senhor Jesus, obrigado pela tua bondade, pela tua justiça e pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor viu em mim o que nem eu via. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do teu amor. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz a justiça foi feita, a bondade se achegou e o amor prevaleceu. Obrigada, Jesus. Quando Jesus, ali naquela cruz, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Uma das últimas palavras de Jesus, a frase da bondade é: Pai, perdoa-os. Quando nós, muitas vezes, quando alguém age de forma injusta conosco, a gente fala: Deus, faça justiça, Deus haja. Jesus disse: Pai, perdoa-os. Isso é bondade. O seu Deus é bom, o seu Deus é justo e o seu Deus é amor. Queria que nós cantássemos essa canção com esse entendimento em nome de Jesus.